Fiz de novo direto, viu? Olá, bem-vindos. Hoje a gente tem mais um episódio do Roda de Café. Roda de Café é um momento que a gente conversa com experts de áreas importantes, de setores importantes, dentro sempre de uma perspectiva de inovação. Hoje é um prazer ter aqui nessa conversa Bruno e Rodrigo, dois experts do setor de saúde. Vamos falar de saúde e inovação no Brasil. Então, acho que começando essa pauta, essa conversa, o setor de saúde no Brasil, Bruno e Rodrigo, eles vêm passando por várias transformações, muito impulsionadas por questões regulatórias, por questões de gargalos operacionais, pela própria digitalização no setor. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Rodrigo, de você, Bruno, como é que vocês veem justamente a questão do setor de inovação no Brasil, quais são as oportunidades, quais são os principais gatilhos que estão empurrando o Brasil para acelerar essa inovação dentro do setor. Rodrigo, sua perspectiva. Muito bom. Obrigado, Cris. Obrigado a todo mundo aqui do Grupo Startil pelo convite. É um prazer aqui compartilhar um pouco sobre saúde, esse tema tão interessante no Brasil, mas também para todo mundo. Sou sócio e diretor executivo da Ecântica Saúde, uma consultoria especializada aqui em sistema de saúde no Brasil e global. A gente tem discutido e debatido intensamente o tema de governança, gestão e inovação, principalmente nesse ano de 2025, e a gente acredita que daqui para frente, 26 além, a gente vai ter bastante coisa acontecendo. Olhando o tamanho do mercado, é um mercado gigantesco. E no Brasil, e aí vamos fazer esse recorte aqui, ainda tem oportunidades ainda maiores, pelos desafios, como você bem colocou, regulatório, demográfico, adoção de tecnologia, mas principalmente questões relacionadas a pessoas. Certo, Bruno? Sim. Prazer. Obrigado pelo convite, Cris. Me apresentando brevemente, eu sou Bruno Borg, presidente da BSS, da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Hoje a gente tem aproximadamente 150 startups dentro do nosso ecossistema, apoiando ali, impulsionando para que elas tenham ali o sucesso de alavancarem, de estarem no mercado de saúde. Sou executivo da Hexa também. A Hexa é uma empresa que trabalha com infraestrutura hospitalar. A gente tem uma BU de saúde ali construída nesse ano. E voltando aqui à questão da nossa conversa, todos os temas são revolucionários quando a gente fala, Tecnologia, inovação, para banco, para varejo, grandes indústrias, mas a saúde é primordial. Eu costumo dizer que a gente cuida da saúde dos outros, mas não cuida da nossa. A gente não consegue manter esse cuidado como deveríamos. A saúde é primordial para a gente ter o dia a dia, ter ali nosso trabalho, ter nossas funções familiares. E a tecnologia e a inovação vem acompanhando isso. A gente tem aí uma fase de grande evolução tecnológica, a gente passou por grandes fases no mundo, conta a história. A gente pode se monitorar, pode acessar a nossa saúde de maneiras corretas dentro de um aplicativo, dentro de um device, dentro de um dispositivo móvel e claro, seguindo as regulações, seguindo todos os afazeres aí do que a nossa regulação nacional permite. E falando na parte demográfica é importante, o Brasil é gigantesco, é quase país europeu, quase uma Europa. Então, o espaço demográfico do Brasil possibilita que a gente tenha várias outras ações dentro da saúde do Brasil e possibilitando novos negócios, Cris. Então, é um tema muito, muito importante e relevante para o nosso país. Bem legal. E pensando nisso, quer dizer, a gente falou aqui de toda a questão de perfil demográfico, de espaço, o Brasil ele é gigante, a questão própria regulatória, mas vocês acham que, quais seriam as principais barreiras para a inovação nesse setor no Brasil? Ixi, essa talvez seja a pergunta do bilhão, Cris. Vários unicórnios. E não só, de novo, não só no Brasil, O Brasil a gente vai dar um foco porque estamos aqui, mas é um desafio global. Eu acredito, a opinião, a gente trabalhando aqui intensamente nesses últimos anos, que o grande desafio está numa visão de eficiência, e eficiência de forma ampla. Então, eficiência quando eu falo em como que eu, paciente, devo acessar o sistema de saúde. Muitas vezes eu acesso de forma desnecessária, Hoje a gente conhece, se não a gente, pessoas próximas ou ouvimos falar,
Pô, eu fiz ali uma série de exames, tá? Mas para quê? Não sei necessariamente. Enfim, é um desperdício, né? E esse desperdício na saúde, ela é muito complexa, né? Então, acaba impactando o hospital que está te recebendo e você, no final, está tirando espaço de talvez alguém que precise. Você está gerando uma conta médica que a operadora tem que pagar, mas ela poderia estar alocando aquele recurso também para um paciente que necessita. Trazendo um pouco, né, esse exemplo, fica claro que um grande desafio de saúde, de novo, volta a ser as pessoas. E, rapidamente, quando a gente passa isso numa perspectiva de um executivo de saúde, né, um gestor de um hospital ou gestor de um plano de saúde, né, de uma operadora, de uma seguradora, a gente costuma dizer que as visões ainda são muito fragmentadas. Então, assim, a operadora de saúde, o plano de saúde, ela tem um grande desafio financeiro e econômico de se manter sustentável, né? De gerar resultado. E para isso, ela tem alguns incentivos que, quando ela atinge esses incentivos com excelência, ele impacta o sistema de uma forma significativa. Então, os hospitais, por exemplo, né, não é exclusivo, passa a ter um fluxo de caixa desencaixado. O hospital, não tendo esse caixa, impacta praticamente tudo. Imagina você esperava aquele orçamento, agora não tem aquele orçamento para pagar colaborador, para pagar material, para pagar equipamento. Então, a gente aqui, só nesse relato bem simples, consegue imaginar a complexidade de uma decisão minha, que aparentemente pode ser inocente, né? Mas no volume que é o Brasil, como o Bruno mesmo comentou, gera essa entropia, gera essa ineficiência que a gente aqui no Brasil sim deveria olhar com muito mais cuidado, com muito mais atenção. E como é que você vê, Bruno, a inovação, né, como presidente da BSS, que você trabalha, né, com sonhadores o tempo inteiro, gente tentando resolver esses problemas. Como é que você vê a inovação, ela atuando dentro dessa perspectiva para tentar, de alguma forma, solucionar alguma dessas dores desse setor, ou pelo menos acelerar, né, esse processo de resolução? A pandemia, eu não gosto de falar isso, mas é a pura verdade. A pandemia alavancou o uso de tecnologias, o famoso fica em casa, então nós tivemos que fazer tudo de casa, trabalhar, ser consultas, tudo dentro de casa através de um device, como falei anteriormente. Mas a inovação, se a gente parar para pensar, é o primordial para que a saúde quebre essas barreiras, esses paradigmas que o Sato falou, né? Quebre esse medo. Tudo hoje é custo na saúde, tudo hoje é valor, né? Quanto custa? A gente tem que parar de falar em custo e falar em investimento. O quanto eu invisto em tecnologia para eu atender melhor meu paciente, quanto eu invisto em novas soluções para que o paciente se sinta mais confortável, tenha um atendimento mais humanizado. Então, é uma troca, a famosa vira-página, literalmente. Não vamos falar mais de custos, vamos falar de investimento. Porém, para ter investimento, como o Sato bem trouxe, a gente populacionalmente tem que ter a cultura de usar corretamente o sistema de saúde. E saber que quanto mais inovação, menos custo tiver, mais inovação vai ter para que ele seja melhor atendido. Então, por exemplo, hoje eu faço esse paradigma porque é importantíssimo. O maior detentor de dados de saúde do mundo não é um hospital, é uma empresa de tecnologia. O que nós de saúde, quem trabalha no mercado de saúde não está olhando para isso? Opa, por que uma empresa de tecnologia é a maior detentora de dados de saúde do mundo e nós, hospitais, não temos todos esses dados? Então tem que ter essa mudança, essa visão de amplitude para o futuro. Inovação, a gente fala, inovação não é. O que você inovou hoje, amanhã já é passado. Então você tem que pensar etapa por etapa, fase por fase. O que eu levo para as startups da BSS pense como um usuário, não como um inventor, não como um inovador. Hoje querem solução, eficácia, garantia e segurança. Interessante do ponto de vista, né, do que assim, você vê dentro do setor, principalmente privado, né, de hospitais, laboratórios, que tipo de solução se busca hoje no mercado, né, para resolver, talvez, em parte, produtos. E também, botando aqui já no parking lot para a gente pensar, essa questão dos dados, né, da interoperabilidade de dados. Né, quem detém os dados, como usa-se os dados e o que isso impacta também como gargalo em inovação. Olha, mais 2 perguntas, cada um valendo 1 bilhão também. Então, a gente já tem 3 bilhões. A gente vai sair daqui bem. Ó, tá vendo? Mas fazer um ponto importante, uma amarração aqui para o que eu falei, para o que o Bruno comentou, né, da questão da eficiência das pessoas. Olha, cuidado ao realizar exames, cuidado, né, não vai, enfim, né, cometa um desperdício. Aqui a gente não quer generalizar, né? O que a gente está falando aqui no mercado, né, e a gente tem um estudo recente aqui, esse ano 25,
Se olhar ali os grandes hospitais privados e filantrópicos, né? A gente tem ali um custo, né? Ou uma produção, né? Depende do ponto de vista, de mais ou menos 100 bilhões de reais. A gente tem que 10% disso, 10 bilhões de reais, né, por ano no Brasil, são desperdiçados. Tá? E 10 bilhões de reais no orçamento SUS, ou mesmo no setor privado, traria muito mais acesso, traria muito mais qualidade, traria muito mais inovação. Então, pessoal, não é questão de não vá no hospital, não. Faça corretamente. Faça corretamente. E para fazer corretamente, por favor, consulte um especialista. Com certeza. Esse é o disclaimer de todo o tema quando a gente traz saúde. Voltando para a pergunta da Cris, eu vou deixar o do parking lot de dados, mas quando a gente fala das questões de inovação, né, e a inovação aplicada, não tem como deixar de falar de IA, né, de inteligência artificial, seja generativa, seja IA mais ampla. Eu acredito, eu vejo hoje que o foco da indústria de saúde, né, dos hospitais, das operadoras, de todo mundo, está em como a gente traz a IA para dentro de casa, para gerar mais eficiência. E a eficiência eu vou identificar uma fraude, uma nota fiscal ali que foi falsificada. Além disso, eu tenho um tema muito relacionado à experiência do próprio paciente. Então, o Bruno comentou da teleconsulta. Hoje eu tenho health techs, né, tenho startups voltadas à saúde, tanto B2C, para o paciente, mas também para a empresa, B2B. A gente poderia citar excelentes cases aqui no Brasil, que usam em tecnologia, né, mobile, celulares, com inteligência artificial, para ajudar ali no atendimento primário, para fazer uma primeira consulta. Então, eu falo que esses são os usos primários que já estão gerando impacto muito positivo na indústria e tem uma oportunidade gigantesca de crescimento. E tem um segundo item aqui de dados, que o Bruno também citou, né, e a Cris fez a pergunta da interoperacionalidade, de como que a gente desfragmenta, né, esse sistema, porque é natural, cada um ali tem uma partezinha, não vamos entrar em detalhe, mas os dados também estão fragmentados. Então, o grande objetivo, quando a gente fala do Open Health, é trazer essa visão única, né, por onde esse paciente navegou. Ele passou nesse hospital, ele fez aquele exame. Essa informação hoje, só para vocês entenderem, ainda está fragmentado. Né? Cada hospital tem o dado do prontuário, cada laboratório tem também os seus resultados. E quem tem esse dado de forma única? Né? A resposta, ninguém, né? Nesse momento. E por quê? É uma questão de tecnologia? Não é tecnologia. E aí eu passo para o Bruno. Tem questões regulatórias muito importantes, e são importantes, não tem como ignorar. E tem uma questão cultural, né, das pessoas, do medo, da insegurança, da novidade, uma questão geracional. Os dados são primordiais para que eles tenham ali a solução validada. Então, a gente fala de modelos, né, MVP, enfim, mas quando você valida isso com dados, fica mais fácil. Acompanhando aqui um pouco só do que o Sato falou, são temas importantes, né? Dados de saúde hoje valem 7 vezes mais do que dados de cartão de crédito. Então, a gente entende até porque é um pouco fragmentado, mas eu concordo 100% com o que foi falado. A gente precisa entender que os dados são do paciente. O paciente pode transportar por esses dados para onde quer. E por que a gente não faz isso com os hospitais? Porque os hospitais, eu vou numa mesma rede, em hospitais diferentes, eles não sabem o que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Então, assim, eu vou num hospital A, que é da mesma rede do hospital B, e eu vou no hospital B, ele não tem a mesma informação que eu estive no hospital A. E as startups, voltando, né? As startups sofrem com isso porque os hospitais têm esse receio. Como que eu vou plugar, a gente fala, né? Como eu vou plugar a sua solução numa rede hospitalar que tem 15 milhões de vidas? Eu vou saber o que você vai fazer com esses dados? Então, o que a gente sugere para os hospitais que a gente tem mais proximidade? Cria um laboratório, um ambiente apartado. Um sandbox. A gente cria um ambiente apartado para que teste a solução como se fosse um ambiente real para você validar. E aí sim trazer devolutivo para as soluções de startup. Sua solução é boa, não funcionou, travou aqui em algum momento. Então, as startups sentem essa necessidade de ter as suas soluções validadas dentro de uma instituição, mas, por outro lado, eu entendo que as instituições têm que ter essa segurança. Poxa, tenho aqui dados valiosíssimos. Se vazar isso, não vai pingar em você, vai pingar em mim o problema. Então, tem que ter um monitoramento, cuidado. E as startups também precisam entender que são momentos diferentes. Os hospitais, por mais que precisem e queiram inovação, tem que ter um caminho certo, tem que ter uma aprovação, tem que ter um trajeto
para que elas sejam entradas em produção dentro das instituições. E eu acho que também tem uma questão cultural, né? Porque vocês dois mencionaram, né, que a questão de que o futuro é o próprio paciente, né, a pessoa ser detentora dos dados. Né? Mas só que isso é uma mudança de cabeça, né? Porque eu acho que as pessoas ainda não têm noção de que aqueles dados são delas. Não pertencem ao plano de saúde, não pertencem ao hospital, não pertencem ao seu médico. Quantas vezes a gente, pelo menos eu via meus pais andando com aquelas pastas gigantes, com aqueles exames. Não, eu tenho que levar isso pro médico. Né, é bem louco isso. Mas vamos falar aqui um pouco, né, de acho que a gente está no Brasil, a gente não pode deixar de citar o Sistema Único de Saúde do Brasil. Né? Eu acho que é o maior case, né, de sistema único público do mundo, né? O SUS é realmente impressionante, não só pela sua dimensão, pela cobertura, né, por como ele funciona, né? Então ele é um case né, realmente muitas vezes você se surpreende, né, o como que ele funciona, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre como é que do ponto de vista de saúde pública do Brasil, como é que a inovação ela está entrando, né? Se ela está entrando, se ela não está entrando, se as startups elas querem atender o sistema de saúde único do Brasil, público, se tem espaço, quais são os ritos. Então eu queria ouvir primeiro um pouquinho do Rodrigo e depois um pouquinho do Bruno para a gente falar desse setor tão importante no Brasil e que é referência mundial. Boa, Cris. O SUS, de novo, é único. É algo que nasceu aqui no Brasil, já tem ali seus quase 35 anos e com um orçamento pequeno. Né? Sem entrar em questões do porquê do orçamento, o que o SUS tem que fazer, como que eu uso desse recurso para conseguir atender, né, de forma universal todos os brasileiros e dentro do SUS também aqueles que estiverem no Brasil. Isso é um negócio muito bacana. Né? A resposta é eficiência. Então, o sistema público hoje, o SUS, naturalmente é mais eficiente do que muito hospital privado. Ponto. É muito louco isso. Porque quanto menos recurso você tem, melhor você tem que fazer uso desse recurso. Acho que isso até em casa funciona. Qual que é a oportunidade, falando já aqui de tecnologia e inovação para o Sistema Único de Saúde? O Brasil, recentemente, tem passado por discussões regulatórias importantíssimas, né? Atualizações. Então, durante a pandemia, a Covid, um tema que foi debatido, discutido, tentamos empurrar de toda forma foi a telemedicina. A telemedicina como tecnologia já existe há 20, 30 anos, né? Mas ela foi regulada na pandemia por necessidade. E eu falo assim, de novo, não é tão simples, tá? Mas o governo, os reguladores entenderam que, nossa, não doeu tanto regular a telemedicina. E olha só o que a gente conseguiu de case. E de lá para cá, algumas regulações importantes aconteceram. Então, a mais recente, agora em outubro, foi o novo marco, né, a lei da pesquisa clínica, que destrava uma questão aqui importante relacionados a como que o Brasil tem acesso a novos medicamentos, principalmente oncologia, né, medicamentos para câncer, medicamentos para doenças raras, medicamentos caros, né, que o Brasil tem um potencial gigantesco, né, de ser um mercado não só consumidor, mas um mercado para desenvolvimento desses medicamentos. Então, acho que o ponto importante do SUS, fica aqui minha mensagem, eu vejo como um movimento positivo, né, principalmente regulatório. Sato, eu queria mais. A gente, como brasileiro, sempre vai querer mais. Sempre quer mais. Né? Mas o que aconteceu nesses últimos 5, 10 anos, né, já é uma baita evolução frente ao que era. Tem o desafio de gestão e governança, né? Também é uma questão nossa, do brasileiro, mas acredito que com os dados isso tende a ficar mais transparente, porque a gente vai tomar decisão em cima de dados efetivos e não só em percepções, né? em visões ali de um grupo gestor. E isso gera uma oportunidade brutal, né, para as startups aqui no Brasil, né, e também startups fora do Brasil, com soluções que funcionam em cenários complexos, né, como Inglaterra, Israel, né, Ásia, Estados Unidos, e queiram explorar também aqui essas oportunidades. Como é que você vê que você é a BSS estando dentro de um dos hospitais referências, né, do setor público, como é que você enxerga a inovação aplicada, né, e o que está sendo feito e que ousadias estão sendo tomadas? Bem mencionado, a BSS hoje está dentro do Hub Nova HC, que fica no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo.
Estrategicamente, a gente escolheu esse lugar para viver e trazer as startups, para ter essa vivência de uma instituição de saúde. Porque muito se fala, eu tenho uma solução de startup, mas você já visitou um hospital? Você já viveu dentro do hospital para saber o que a sua solução pode ajudar e apoiar? Então, assim, são pontos... Eu sou meio doido, né? Eu falo que eu gosto de... Eu falo para minhas startups, né? Primeiro eu falo assim, você tem startup? Eu falo, tenho 150 startups. As pessoas olham e falam, eu represento 150 startups. Mas eu visito hospitais, eu vou em lugares públicos para entender as dores, né? E quando a gente fala de SUS, não sei, a gente teve um estudo recente, se eu estiver enganado, mas era aproximadamente 250 milhões de telefones celulares no Brasil. Mas quantas pessoas têm um aplicativo do SUS no seu celular? Quantas pessoas baixam o aplicativo para ter ali as suas informações? Opa, quais vacinas eu tomei, quais medicações eu tomei, quais exames eu fiz? São poucas pessoas que fazem isso. Então o SUS, ele é também inovador. Ele existe há muito tempo já, quase mais de 30 anos, mas ele é inovador. Então, assim, a gente tem que também acompanhar isso. A gente exige muito, né? A gente quer mais, a gente sempre quer mais. Mas o que nós estamos fazendo? Vem de novo o lance cultural. O que a gente pode usufruir e não cobrar e falar, opa, isso aqui tá bom, a gente pode melhorar, mas vamos usar como tá, que isso vai evoluindo naturalmente. Acho que até aquele mecanismo que você citou, né, dos acessos sem licitação, eu acho que é um case muito interessante do que está sendo feito. A inovação vive esse momento de saúde. O Sistema Único de Saúde é o maior case que eu acredito de saúde. Eu falo assim, você quer ter uma sua validação? Se você entrar no SUS, meu amigo, você entra em qualquer instituição de saúde. É verdade. Se você tiver validação de um Sistema Único de Saúde, se você tiver validação do hospital público, que ali, gestão, você vai em qualquer grande hospital, vai ter problema. Todo lugar vai ter problema, grandes empresas vão ter problema e o SUS não é diferente. A gente vive no mundo que existem ali erros gerenciais, erros gestores, enfim. Mas a inovação tem que existir para o Sistema Único de Saúde. É mais complexo, porque aí a gente não está falando de 30, 40 milhões de vidas, a gente está falando de 220 milhões de vidas. E a própria contratação disso, né? Como que você contrata uma solução inovadora e você valida isso dentro de um sistema público? Isso. Então, assim, o que eu falo muito, a gente tem que ter o apoio das secretarias de saúde, apoio ali dos membros que querem trazer essa inovação. A saúde digital hoje de São Paulo é exemplar. Então, a gente tem ali muitas coisas e acredito que outros estados também sejam. E outros países, como foi falado aqui, né? Israel, um sistema... É meu sonho, sabe? Um dia a gente chegar no sistema de saúde de Israel. Claro, populacionalmente a gente é muito maior, então dificulta um pouco, mas o SUS para mim é um grande case e as startups e as soluções inovadoras têm que pensar nisso no mercado. Porque São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, enfim, Sudeste, Centro-Oeste e Sul é uma realidade. E o Norte? Nordeste, que para você no norte, para você fazer uma consulta, tem que pegar um barco por 6 horas. Exatamente. Né? Não tem Wi-Fi, não tem internet. Como a sua solução vai rodar lá? Você tem a conectividade, você tem um gargalo de logística, exatamente. Na verdade são vários gargalos. Então, por isso que o Brasil tende a ser tão explorado por outras soluções de outros países, pensando nesse espaço demográfico e pensando nessa possibilidade de negócios que existem em outros estados que nós... Às vezes as nossas startups não olham por falar, não, ali é muito difícil para mim. Então, oportunidades adversas e eu acredito que há soluções muito boas para atender o Sistema Único de Saúde. Quais são as oportunidades que vocês veem dentro do mercado, né, nacional para soluções de fora do Brasil? O que você apostaria? Muitas apostas. Vamos falar de Europa. Eu acho que a Europa tem uma demografia que o Brasil vai viver daqui a alguns anos, 10 anos, então uma base mais envelhecida, um consumo, um perfil mais maduro de saúde. Então, muitas startups que estão nascendo em Portugal, agora o Web Summit a gente viu muito isso, a Espanha, a Alemanha, já nascem nesse contexto, né? Que o Brasil vai passar por isso daqui a pouco. Então, é uma baita oportunidade de começar o Market Access, de entender o que é essa complexidade aqui no Brasil. O Brasil, né, quem de fora já fez negócio aqui, ou quem veio aqui fazer um Market Access, quando vem para cá, se maravilha. Né? Porque uma coisa é ver no PowerPoint, né? Quando a Cris, por exemplo, conta um pouco do Brasil. Outra coisa é pisar aqui em São Paulo, mas pisar Brasil como um todo. A gente estava falando de Curitiba, Norte, Nordeste, Sul, enfim. E as pessoas encaixaram que a minha solução que eu estou desenvolvendo na Alemanha, nossa, eu consigo adaptar isso facilmente aqui, né? E resolver uma dor real. Que nós, brasileiros, talvez, a gente não tem essa maturidade como health techs, né? Como startups, como tecnologia. Porque, de novo, a gente está num estágio anterior demograficamente, falando de desafios e tudo. Então, uma baita oportunidade aqui para empresas de fora
conhecerem a nossa realidade. Cris, é exatamente Isso que o Salto falou, e eu penso na longevidade, né? antigamente, né? Velho com saúde. Você vê pessoas de 70, 80 anos praticam esporte. Então, como cuidar dessas pessoas, atendê-las, né, na longevidade da vida delas, assim. Então, eu vejo grandes oportunidades, como o Sato bem trouxe. A gente está importando isso também dos países europeus. Essa visão. Essa visão de população. Então, as startups lá já têm esse conceito, já criaram isso. E no Brasil a gente tem poucas startups ainda olhando para essa longevidade. Existem sim algumas, mas são poucas. Existem startups hoje que acompanham a saúde do paciente, mas não pensam, poxa, eu tenho que acompanhar ela por mais tempo, então eu tenho que fazer um tratamento diferente a partir de certa idade, porque muda-se totalmente o projeto de saúde, né? Então existem, N oportunidades no Brasil como um todo, N soluções que são precisas aqui para que a gente possa ter uma população saudável, envelhecendo bem, e também que olhe para a população como um todo, populações distantes dos grandes centros, o Salto bem disse. Às vezes a realidade de São Paulo, você anda 150 quilômetros, já é diferente. Já é completamente E as pessoas, outros países vêm e falam, como assim é diferente, cara? Já muda ali. Já não é a mesma maneira que é tratada aqui. Você vai para outro estado, então, você fala, não é possível que ali é de um jeito. Então a gente tem vários países dentro do Brasil. E só um ponto, assim, acho que para complementar, né, o tema de saúde no Brasil, a gente não está falando só de hospital, né, e doentes, né, sick care. A gente fala de healthcare de uma maneira ampla, então tem oportunidade para toda a healthcare. O preventivo, né, o profilático. Material, medicamento, farma, biotech. Nutrição também vem crescendo muito, né, toda a parte de ergonomia também, enfim. Então é um mercado gigante com muita oportunidade. Então eu queria fazer uma última pergunta para encerrar, porque o papo tá ótimo, né, mas a gente tem que concluir. Como é que vocês veem, né, o futuro do Brasil dentro do setor de saúde, dentro do Brasil e o Brasil posicionado no mundo? Essa pergunta foi a pergunta fácil. Né? A gente, brasileiro, somos otimistas por natureza. Eu vejo um cenário brilhante para a saúde no Brasil, não vejo de outra maneira. Eu falo que vivemos hoje uma tempestade perfeita, uma regulação mais favorável que antes. Muita gente ali boa em healthcare, em tecnologia, trabalhando aqui, gente fora interessada no Brasil, um amadurecimento na gestão e na governança, tanto público quanto privado. Não posso deixar de citar a Rede Nacional de Dados de Saúde, iniciativa do governo de provocar a interoperacionalidade, trazer um protocolo ali de dados com governança, que tem tudo para ser o melhor, né? Assim como é a Open Finance no Brasil. E a gente, assim como acompanhou várias transformações, a gente também estava falando, para encerrar minha fala, a gente acompanhou já várias grandes transformações na humanidade. A saúde vai ser uma grande próxima junto com o IA. O que você acha? O próximo unicórnio está no setor de saúde? Sempre esteve. Se souber trabalhar, sempre esteve. Saúde é o que move todas as outras áreas. Então, pense se as pessoas não consumissem alimentos, remédios. Assim, ideal era que a gente pudesse, todas as pessoas terem seus atendimentos, terem ali sua saúde monitoradas, todas as pessoas tivessem os seus planos ali, independente, SUS ou privado, mas tendo mesmo uma saúde, uma prevenção, um cuidado. As pessoas entendessem a cultura de que cuidar da saúde é o maior bem que a pessoa pode ter, o maior patrimônio, mas o mercado de saúde sempre revoluciona, né? Eu lembro... O Salto trouxe aqui a telemedicina. Já era usada nas plataformas de petróleo há 40 anos atrás. Olha, não sabia disso. Porque o custo que era levar um helicóptero ou trazer uma pessoa para fazer um exame era muito maior do que ligar ali o computador e falar com a pessoa do outro lado. O próprio sistema bélico militar também trouxe isso. Isso, né? Então assim, o Brasil hoje ele já olha diferente, ele já não espera mais uma tempestade, ele quer antecipar a tempestade, como o Sato disse, uma tempestade boa agora, né? Ele quer antecipar a tempestade para que a gente possa levar novas tendências, novas soluções para a saúde. Frente ao mundo, a gente vai ainda, nos próximos anos, dar exemplos aí de como cuidar da saúde das pessoas para muita parte do mundo ainda. Bruno, Rodrigo, prazer enorme sempre falar com vocês. Eu acho que é um assunto, né, enorme, muito extenso, mas muito interessante. E fica aqui realmente esse recorte, eu acho que breve, né, sobre o setor de saúde no Brasil. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Cris. Bruno. Valeu.